Vamos com o nosso quadro Giro Entrevista desta terça-feira, dia 19 de abril. Convidado de hoje, vereador Lorival Heitor, líder do governo na Câmara de Santa Cruz. Lorival, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, Dário, ouvintes da 104, sempre é um prazer, é uma satisfação estar aqui. Falando um pouquinho da política, né? Ontem tivemos sessão, isso é muito importante para a população que está aí acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Dário Miguel, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao Lorival e para você ligado na 104 FM. Primeira pergunta, ontem tivemos, para além dos projetos, discussões a respeito de requerimentos, dos temas na pauta propriamente dita, Lorival, tivemos ali um movimento dos vereadores governistas em defesa da saúde de Santa Cruz. Todos passaram por este assunto de maneira efusiva, contundente, defendendo a qualidade da saúde de Santa Cruz. E você, como líder de governo, talvez tenha tido um discurso mais enfático. Utilizou, inclusive, o tempo ali final como líder de governo, líder do seu partido, e falou por quase 10 minutos em defesa da saúde de Santa Cruz. Claramente, percebe-se, foi aí um movimento também como resposta às críticas do Juninho Souza, vereador de oposição. Foi orquestrado no sentido de, olha, hoje a base governista, vamos combinar para falar isso, a gente precisa se posicionar, dar o recado em nome do governo na Câmara, ou foi algo espontâneo entre vocês, vereadores? Ô Diego, de maneira alguma foi orquestrado pelo seguinte, eu já vinha desde a sessão passada. Não que orquestrado seja ruim. Não, eu entendi. Eu entendi, no bom sentido da palavra. Não, desde a sessão passada já estava me incomodando a situação que houve, né? Eu falei, poxa, eu sou da saúde, né? Trabalhei na saúde, continuo não em Santa Cruz, mas meus trabalhos continuam junto com a saúde. E há muitos anos, chegou um momento que eu precisei falar, né? Porque você acaba ouvindo aí no dia a dia, né? A pessoa fala, nossa, mas fulano só fala mal da saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Poxa, né? Tem muita gente da região que gostaria de morar aqui somente para utilizar o serviço da nossa saúde. Então isso aí vem já me entristecendo muito, porque eu acho assim, existem problemas? Óbvio, existem. É difícil você conseguir 100%, né, um atendimento nem particular dessa forma, né? Então, assim, realmente eu usei os 10 minutos lá, os 2 tempos que eu tenho para falar, né? Não consegui terminar, tinha mais coisas para falar. Tinha inclusive um pedido ao presidente da Câmara, se vocês me derem aí a liberdade de fazer no finalzinho da entrevista, eu vou agradecer muito. Mas é assim, Diego, Santa Cruz, eu estou comparando Santa Cruz à região, tá? Você tem que ter um parâmetro para poder falar, além do parâmetro que eu tenho, que foram 26 anos dentro da saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Santa Cruz, nós temos o centro de especialidade, nós temos aí coleta de sangue em alguns postos de saúde, nós temos um serviço de imagem de primeiro mundo, não tem na região uma tomografia se eu não me falo, a memória agora fugiu, de 24 canais, alguma coisa assim. Se estiver errado, doutor Bruno, me corrija aí. Nós temos um atendimento nos postos de saúde à medida do possível de primeira. Inclusive houve um questionamento, né, do colega vereador, que o posto precisava, quando fosse chover, precisava abrir às 6 horas da manhã. Como que o coordenador do posto vai descobrir se vai chover na manhã? Então é complicado. Essas críticas que acabam me pegando e forçando com que eu entre no cenário para poder defender a saúde, né? É o que eu falei lá. Não vem aqui no palanque para falar, olha, que bom, né? O prefeito está construindo um novo centro de especialidade, porque aquele já não estava conseguindo mais dar conta dos atendimentos, né? Que bom, a nossa secretária da saúde já pegou 2 postos de saúde e já o atendimento está indo até 17 horas. Então são muito mais coisas boas do que coisas ruins. Agora, ele, né, fala que ele dá 5, aí a pontuação é dele. Eu queria saber qual seria a nota da população a saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, entendeu? Então isso aí me levou realmente aos 10 minutos, se tivesse mais 5 falaria com certeza, porque eu tinha com muita propriedade e muita certeza do que eu estava falando. Vereador, ontem durante a sessão, o presidente da Câmara, Cristiano Miranda, acabou colocando, inclusive numa entrevista, logo quando terminou a sessão para a Rádio 104 FM, ele disse na tribuna e acabou confidenciando para a gente também durante a entrevista, que devido aos últimos acontecimentos envolvendo o vereador Juninho Souza, alguns profissionais médicos estariam deixando Santa Cruz do Pardo. O senhor tem esse conhecimento? Tenho conhecimento e não é de hoje, né?
há uns 2, 3 meses atrás, esse vereador esteve no posto Santa Aureliana e eu fui um dos que foi conversar e pedir para o médico para que não saísse, né? Tinha já extrapolado o horário do médico, né? Esse vereador colocou 3 pacientes praticamente dentro da sala do médico. O médico ficou assim, em pânico. Ele falou, isso não pode acontecer, eu sou um médico, afinal de contas, e tem que existir um respeito com a pessoa. Não quero mais, conversei muito tempo com ele, e de lá para cá vem acontecendo. Não vou jogar só a culpa em cima do vereador, não. Mas isso aí acabou servindo como vamos dizer assim, um estupim. Um estupim, né? Para que os médicos, para que os médicos estão saindo. Temos uma outra médica também que está aí, larga e não larga. Esses médicos, eles ganham bem em Santa Cruz? Eu vou tomar muito cuidado quando a gente fala se ganha bem, porque eu sou um dos defensores que a saúde, ela é muito mal remunerada. Estou dizendo saúde no geral, tá? Mas nós estamos dentro do normal, tá? Da região, do estado de São Paulo. Sim. Nós não pagamos nem muito acima e muito menos abaixo. Está dentro do padrão normal. Se eu não me falha a memória, plantão de 12 horas lá na UPA, se eu não me falha a memória, é R$1.200. São R$1.200. É um bom salário. Mas o médico... Só para o público entender, Santa Cruz tem médicos que são funcionários públicos, concursados, e vários médicos que são através de um convênio com a UMES, consórcio UMES. Isso. Esses profissionais da UMES, eles ganham mesmo em Santa Cruz do que recebem em outras cidades do consórcio, por exemplo? Há uma diferença do que eles ganham e do pagamento de um funcionário que é da prefeitura? Explica pra gente essa dinâmica, até porque você está por dentro aí. Diego, funciona da seguinte forma. A UMES, tá? Ela é um intermediador, tá? Dos pagamentos, tá? Santa Cruz paga uma faixa de preço, São Pedro paga outra, Espírito Santo paga outra, então não dá para falar que são... mesmo porque se você pegar o atendimento, Santa Cruz é um, Espírito Santo é outro, Chavantes é outro, né? Mas ali nunca foge muito da média, porque o profissional é o mesmo, é um médico trabalhando... E é porque é uma questão de horas e número de pacientes, então isso muda... Isso, muda, dependendo muda, né? Mas eu volto a falar, no meu entendimento, né? Se houvesse condições, né? Obviamente... teria que remunerar melhor os médicos. Mas esse não é o fator também, Diego, que os médicos estão saindo, não. Tá? A gente está citando isso porque o Juninho colocou como um fator médicos mal remunerados. Mas então os médicos estão pressionados. Olha, se fossem melhor pagos, eles ficariam em Santa Cruz. Você não concorda com esse argumento, então? Não concordo, tenho certeza que os médicos que estão trabalhando também não concordam. Volto a falar, obviamente, que o ensejo de um médico quando ele estuda, quando ele faz a faculdade de medicina, que é muito cansativo, é muito estressante. Eu tenho um filho que se formou médico, né? Eu converso muito com ele. Teria que ser melhor remunerado? Sim. Mas Santa Cruz paga dentro do patamar normal, tá? Que toda a região, e vou um pouquinho aquém, dependendo... o médico recebe um pouco a mais. Vereador, não tem médico que estaria jogando a culpa no vereador Juninho Souza? Não estaria satisfeito em Santa Cruz do Rio Pardo? E agora, com toda essa cobrança, olha, eu tô saindo daqui porque esse vereador tá me enchendo a paciência. Não pode acontecer isso também? Não, Dário, porque os médicos não têm nenhum tipo de vínculo, tá? Que o impede de pedir a demissão. Tá? Se ele não estiver contente, ele junta a malinha dele, avisa com antecedência, ele não pode avisar aí logo próximo ao plantão, né? Ele tem que ter um espaço de tempo. E jamais. O que acontece é o seguinte, você imagina o seguinte, você é um médico, tá? Você está numa unidade de atendimento, você foi contratado para lá. Normalmente o médico pergunta, qual que é a média de atendimento do dia? Obviamente, quem está os contratando ele tem que falar a média normal. É 120, 140 pacientes. Aí o médico chega lá, ele encontra uma demanda de 240, 260 pacientes. Quer dizer, é praticamente que o dobro, pelo mesmo salário que ele foi contratado. No entanto, ele não deixa de atender os pacientes, ele atende. Só que agora você imagina, você lá está trabalhando, foi o que eu falei ontem, enfermagem trabalhando, laboratório, todo mundo trabalhando. E aí tem um indivíduo lá, tá? Se pautando da situação que infelizmente não existe um culpado, o único culpado sim é a demanda muito grande, tá? Dizendo que ele está lá para que a coisa ande. Poxa, é duro, hein? Já imaginou você trabalhando, tá? E um personagem do seu lado, não, eu tô aqui porque você tem que trabalhar. Eu tô aqui você vai ter que trabalhar. É difícil, não é fácil. Agora, em relação a tudo isso, ontem até acabei questionando o vereador Cristiano Miranda, presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Suponho que o médico, mesmo ganhando, conforme o vereador Lorival está colocando, que talvez não ganha tão bem em Santa Cruz do Rio Pardo, deveria ganhar um pouco mais,
tá? Mas esse não ganhar tão bem, acompanhando assim, fazendo uma pergunta aqui para um médico ou outra hora para outros profissionais, digamos que esses médicos aí possa ter uma remuneração em Santa Cruz do Rio Pardo de 20 a 30 mil reais. Então, estando certo com esse pensamento meu, eu fiz essa pergunta ontem para o Cristiano Miranda. Também não é um pouco de frescura, porque, 20, 30 pau por mês para trabalhar, para atender o povo, não é um bom salário? Ô Dário, eu vou responder por mim, né? Eu tenho um médico na família, tenho uma biomédica na família. Somente quem estudou um filho numa faculdade de medicina sabe o tanto que é difícil. Aí vem o seguinte, o médico, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele não menosprezando, pelo amor de Deus, que tem muitos amigos que são mecânicos. Não é um mecânico que também acho que deveria ser uma profissão regulamentada, tá? Porque se ele faz o serviço errado no carro, pode aí, né, sofrer uma pane mecânica, sofrer um acidente e o cara ia a óbito. Mas o médico não. O médico ele é responsável pelo medicamento, ele é responsável pelo tratamento do paciente, quer dizer, a responsabilidade dele é muito grande. E eu não falei só do médico, não. Eu estou falando do enfermeiro, eu estou falando do técnico de enfermagem, eu estou falando do farmacêutico, eu estou falando da saúde no geral. Então, é isso que eu não acredito que... o ideal seria muito mais. Mas estamos dentro do que é normal, tá, para o estado de São Paulo. Eu conheço cidades, né, que a unidade de pronto atendimento paga R$ 1.600. Compensação, a média de atendimento, 360, 380 pacientes, 24 horas. Vereador, algumas questões em relação à sessão de ontem, inclusive eu tive algumas dúvidas, e ontem também entrevistando a Anelise, secretária de saúde, algumas perguntas também que acabamos não fazendo para ela e depois acabaram surgindo dúvidas. Duas delas, e você que é um conhecedor da saúde em relação à UPA de Santa Cruz do Rio Pardo. Tem um teste específico hoje para dengue na unidade de pronto atendimento de Santa Cruz do Rio Pardo? Seria a primeira pergunta. E a outra pergunta é em relação a exames. Porque o Juninho Souza, naquele vídeo, ele elogiou os funcionários, o pessoal que estava trabalhando, inclusive a parte de médicos também. Ele fez algumas críticas ao prefeito Santa Cruzense, mas ele elogiou principalmente a equipe técnica da UPA no último domingo. E a questão é mais ou menos assim, a demora no exame. Ou seja, a pessoa que está na parte interna, ela está sendo medicada, ela aguarda ali o resultado do exame. Aquela pessoa que está bem, só que está na recepção, continua aguardando. E demora em torno de 3 a 4 horas para a chegada desse resultado. Nesse meio tempo, esse funcionário, aliás, esse paciente, ele não pode sair, depois voltar para saber o que deu o resultado? Sim, funciona da seguinte forma. Inclusive, eu já tenho tido algumas conversas com a secretária, com a Anelise, para nós tentarmos chegar num documento, tá, que respalde o médico. Voltamos aí ao médico, sim, né? A responsabilidade dele. A partir da hora que o paciente fez a ficha, foi triado e entrou para dentro para ser atendido, a responsabilidade do paciente ali é da unidade, é do médico que está atendendo e do corpo de enfermagem. Se simplesmente falar, olha, pode ir para casa, daqui 4 horas você retorna, e esse paciente tem algum mal súbito em casa, qualquer coisa, como é que vamos comprovar de que estavam cientes, né, que estavam indo para casa apenas para aguardar o exame? Então, estamos procurando uma forma, isso aí já faz uns 30 dias ou mais, que eu estou procurando um tipo de declaração, né? Porque não adianta falar, não vai melhorar. É uma questão técnica, é uma questão de padrão. Alguns exames demoram realmente em torno de 3, 4 horas, mais rapidinho, é o hemograma, se eu não me engano, e a urina 1. Já uma urocultura, um TGO-TGP, a amilase, são exames mais demorados, né? Demanda tempo, não consegue se fazer esse exame em tempo a menor. Então, existe sim, eu acho que é traumatizante, porque o paciente está ali, ele não tem o que comer, ele não tem onde descansar. Então, estamos pensando aí, já tá em análise, eu espero que agora já feche essa situação. É a mesma coisa a alta pedido, né? Uma coisa fosse mais ou menos nesse sentido. A pessoa está ciente de que ela está indo para casa somente para aguardar os exames. E a questão da dengue? Então, a dengue também, a dengue já começou a proliferar, não só em Santa Cruz, né? A nível de estado inteirinho, Marília, Espírito Santo, a região inteira, né? Os exames, por enquanto, eu não sei, eu acredito que não tenha nenhum teste rápido, tá? É colhido o exame e mandado para o laboratório. É um exame também, que é um exame reagente, que demora um determinado tempo, né? Então, eu acredito que vai ser feito algum documento, sim,
né, para que o paciente possa aguardar em casa. Eu não tiro a razão, já precisa ser num lugar onde tem 100, 80, 50 pacientes, você está lá aguardando apenas um exame, você não tem como deitar, você não tem uma coberta para se cobrir a época de frio, você não tem o que comer, né? Você está em casa, não, você está tranquilinho, você está deitado. Agora, chegou o exame, olha, chegou o exame, entendo também que tem que existir aí uma prioridade, né? Aquele paciente que está esperando o exame 5, 6 horas, né? Se não tiver nenhuma urgência, ele tem que ser atendido em primeiro lugar. Mas eu tenho certeza que essa conversa minha está evoluindo bem. Eu tenho conversado com o prefeito achou ótima a ideia também. E acredito que entre hoje e amanhã eu esteja aí já acertando isso com a Annelise para estar fazendo esse documento aí. Ô Lorival, quero voltar ao assunto dos médicos, a partir dessa informação que vocês falaram durante a sessão de ontem, você reiterou aqui, na própria entrevista que a Annelise concedeu ontem pra gente aqui no jornal, de que alguns desses profissionais médicos de Santa Cruz estão deixando seus postos também pela exposição causada pela fiscalização do Juninho Souza. Que fique claro, em relação a salários, eu acho que o médico tem que ganhar mais. Sim. Concordo contigo pela responsabilidade dos médicos, pelo tanto que estudam. Sou contra qualquer tipo de perseguição política, sim, exposição de pessoas, mesmo sendo servidores públicos, sem nenhuma prova. Agora, eu quero chegar num ponto importante, que é a questão do cumprimento do contrato, do número de horas pelos quais estes profissionais médicos são pagos e que deveriam estar à disposição da população, seja nos postos, seja na UPA, etc, etc. Nesse ponto em específico, Lorival, o Juninho Souza fez algumas fiscalizações que se comprovaram reais, onde naquele momento médicos deveriam estar no posto de saúde e não estavam. Houve justificativas dadas pela própria secretária, inclusive. Em um dos casos, um problema pessoal de uma das médicas. No outro, a profissional já teria atendido ali o número X de pacientes e depois saiu, em tese, um pouco antes do que deveria estar, mas segundo a secretária, não recebeu nada a mais daquilo pelo qual ela trabalhou. Mas, de qualquer maneira, tanto houve alguma situação aí que não era o ideal, que fez com que a secretaria se mobilizasse. A Annelise deu entrevistas pra gente dizendo que queria apertar a fiscalização nos postos de saúde para ver se os médicos estavam cumprindo suas horas certinho, se estava tudo nos conformes. Surgiu uma lei a partir dessa denúncia do Juninho Souza, que também obriga a partir de agora, espero que isso esteja acontecendo, que os médicos contratados através da UMES também tenham controle de presença de ponto através do digital. Quer dizer, nesse ponto em específico, tinha alguma situação equivocada, tanto que levou a movimentos da administração. Aí eu te pergunto, me parece que o poder público, muitas vezes, nesse caso do horário que o médico vai estar à disposição da população, fica de mãos atadas. A situação de que, olha, o médico tem que eventualmente ao Ministério Público dar explicações para ver se ele estava ou não cumprindo o seu horário lá no posto de saúde. Isso deixa ele constrangido, irritado, ele decide sair da cidade, porque ele vai para um município mais tranquilo, que isso não ocorre, ele opta. Mas e aí como é que fica o poder público também? Quer dizer, eu tenho que aceitar que é uma cultura brasileira o médico poder escolher o horário que ele faz, porque é uma profissão escassa, são poucas pessoas que estão à disposição. Se ele não quiser trabalhar aqui, ele tem emprego em outro lugar, ele vai ter emprego no consultório dele, e eu tenho que simplesmente aceitar então que o contrato pelo qual essa pessoa assinou, se ela quiser cumprir na íntegra ou não, fica a critério dela. Então também é uma situação complicada, né? Você não vai denunciar, você não vai fiscalizar, não vai cobrar, e a pessoa trabalha, entre aspas, o horário que ela quiser. Como é que fica o poder público? Tem que aceitar simplesmente isso, deixar passar, ou relaxa para que não perdamos os profissionais? É uma sinuca de bico, né? Diego, são vários pontos de respostas aí, né? Existem várias formas de contratações, tá? O médico do posto de saúde que ele é contratado com salário X mensal para X horas diárias, certo? Esse aí não tem como, ele cumpre as horas. Isso aí eu sou testemunha viva. Ele entra às 8, se eu não me engano, e sai às 4, algo assim. Tá? Não sei de cabeça certo o horário. E tem os horistas. Quem que são os médicos que ganham por hora trabalhada? Vamos imaginar, vou dar um exemplo onde houve o episódio, né? Parque das Nações. Lá não tem, tá? Uma agenda diária. Não tem demanda para isso. Porque vamos colocar um médico lá ganhando, se não me falha a memória, 8 mil e poucos reais, para ele trabalhar X horas. Mas tem um anúncio dentro do posto para a população ver de que hora o médico tem que estar lá. Não, sim, tem. E aí? O médico não estava na hora. Então, aí que tá.
isso aí, sim, eu acredito que houve-se uma falha de quem controla o horário. Eu ia falar, sim, posteriormente aí, tá? Por quê? A enfermeira tá lá. Veja bem, eu acho que a responsabilidade é toda dela. Se o posto de saúde está no comando dela, tá? O médico cumpriu 3 horas de atendimento, não tem mais nenhuma agenda, não tem mais nenhum paciente para ser atendido, tá? Se existe a possibilidade desse médico ir embora, ele vai, porque trabalhou, ganhou as 3 horas dele, foi embora, certo? Agora, se o médico tem lá, ele tem uma obrigação de ficar lá das 7 da manhã ao meio-dia, tá? Independente se é horista ou não, para atender os pacientes, e ele foi embora antes, está errado, tá? Por isso que eu digo, sempre precisa analisar o formato, sim, da contratação. São várias diferentes. Isso. Eu não vejo, tá? Em ponto algum, tá? Médicos, né, se demandando, pedindo a conta, porque ele é obrigado a cumprir a carga horária, tá? Na maioria das vezes, quem eu tenho visto, e eu sou totalmente contra se acontecer, porque não é porque ele é médico que ele faz o horário dele. Perfeito, é isso, certo, que a gente está dizendo. Acho que tem que ganhar muito bem, ganhar até mais, isso, mas cumprir o contrato dele. Cumprir o contrato, porque isso, na realidade, quando o Poder Executivo contrata o médico, seja lá através de UME, seja lá através de concurso, né, que é mais, concurso é mais sério que eu digo assim, é mais prático para você cobrar, né, e o médico tem que estar lá. Eu acredito que hoje não existe mais falha nenhuma. E, Diego, eu tenho que ser honesto em dizer, não foi, tá, somente o motivo, tá, do Juninho Souza. Inclusive eu vi a pergunta ontem, né? Sim. Se está sendo feito isso aí. Eu acredito, Diego, que não vai acontecer. A partir da hora que a UMES começar a colocar relógio de ponto para médico, acabou. Não tem médico. Não tem médico. Não, pera, então quer dizer, você acha que os médicos não vão aceitar? Pensamento meu, veja bem, se o médico for contratado, porque você sabe, o relógio de ponto hoje, você deve ter conhecimento, sim, ele é interligado com o Ministério do Trabalho. Perfeito. Tá? Como que eu vou colocar um médico para trabalhar lá? Vou falar, você tem que trabalhar 8 horas. Primeiro que se eu der uma carga horária para ele e exigir que ele fique, tá? Nós já estamos incorrendo no risco de esse médico entrar com uma ação contra a UMES, contra o município, tá? E pedir reconhecimento de CLT. E por concurso? Tá? Por concurso é outra conversa. Por concurso, sim, ele é obrigado. Porque ele, inclusive, se ele não estiver cumprindo a carga horária, tiver denúncia, for comprovado, ele pode ser exonerado. Mas o modelo do contrato da UMES, ele exige atendimentos número X por dia ou horas trabalhadas a serviço? Horas trabalhadas. Então, tem o contrato fixo, veja perfeito. Bem, tem o contrato fixo, tá? E tem o contrato que são os horistas. Não entendi. Tá? Eu entendi o que você quer dizer. Tá? Se é por hora, se existe um contrato... Por hora, por que a pessoa vai se recusar a fazer o ponto dela digital? Então, mas aí esse que é o problema, isso que eu estou te falando. Não é retórico, não, quero entender. Não, eu estou entendendo o que você está dizendo, Diego. É assim, ó, eu costumo dizer que o médico, tá? Ele é um pouquinho metódico em algumas coisas que ele pensa, tá, certo? E aí o cara fala, peraí, eu sou pessoa física, eu não sou... Aliás, eu sou, entre aspas, jurídico. Eu tenho os meus horários de trabalho que eu que faço, tá? Eu vou atender tudo que tem que se atender. Ah, mas peraí, você está sendo contratado para atender 8 horas. Exato. Certo? Aí eu chego e falo, ó, doutor, o senhor vai ter que passar o dedo no relógio de ponto. Para entrar e sair. Não é nem questão de que ele não vai querer cumprir a carga horária, não, tá? Eu acredito que seja uma questão de ego. Né? Então, mas então é pior ainda, né? Pior ainda. Não, eu tô entendendo. Pô, já é uma classe. Assim, ó, eu tô te falando que eu convivo com o médico há 32 anos. É difícil? Sim. O médico é difícil de lidar? Muito. Mas o meu filho é médico, eu digo, então, muito difícil de lidar. É por causa desse ego? Eu acredito que seja. Não são todos. Tem médico que é uma delícia trabalhar com eles. Claro, como todo profissional em toda a área. Mas na maioria, Diego, eles entendem, poxa, espera aí, eu sou médico. Certo? Por que eu tenho que passar o dedo? Aí fica aquela situação. Eu contrato ou não contrato? Se eu não contrato, veja bem, se eu não contrato, eu estou prejudicando a população. É o que eu chamei de sinuca de bico. Sim, perfeito. É uma sinuca de bico. Infelizmente, se você me eu vou usar uma expressão prefeito, uma expressão popular, assim, então eu tenho que abrir as minhas pernas, porque senão a população fica sem médico. Mas tenho que aceitar o profissional que recebe o que está no contrato, fazer a hora que ele quer. Porque senão fica sem médico. Não é nem a questão de fazer a hora que ele quer, Diego. Eu ia entrar nesse ponto agora. Se eu sou um prefeito, um secretário de saúde, ou a UMES, eu contratei um médico, e ele não está atendendo a contento, não está dando conta com a eu mando embora. Claro. Ponto. Então eu tenho essa carta na manga. Aí o médico ele vai ter que entender o seguinte, ó, senhor, tudo bem, não precisa
passar o dedo. Primeira pisada de bola, eu te exonero, eu te mando embora. Acabou. Mas o que considera pisada na bola? Eu acho que o relógio de ponta, pisar na bola é deixar de atender os pacientes, mas então, sair do horário. Se chega no postinho lá da Vila Matias, por exemplo, tem uma plaquinha, ó, horário do médico tal hora. Ele atendeu um grande número de pessoas naquele dia. Em 2, 3 horas atendeu, eu não sei qual que é o número. Não importa. Se é 15 minutos por consulta, mas vamos supor que ele atendeu 15 pessoas no intervalo de 3, 4 horas. Tem que fazer a conta aí. Parou o fluxo. Mas talvez depois de 2 horas viria um morador buscar aquele atendimento às 4 horas da tarde, que em tese deveria ter. A pessoa, volta amanhã, porque hoje, tudo bem, não é um caso grave, a pessoa pode esperar outro dia. Mas em tese a prefeitura pagou para que tivesse um médico naquela hora ali. Volta a falar. Para a pessoa que Santa precisa. Cruz não é? Pode ter ocorrido um fato aí bem isolado, tá? Que foi esse caso aí, essa situação do parque. Tá? Eu acredito que foi o único caso. Santa Cruz, nós não temos problemas com médicos que não cumprem horário. Que bom. Tá? Isso eu tenho certeza. Será? Tenho certeza. E eu falo o seguinte, eu acho que se tem alguém que saiba, porque por mais que eu falar, não, eu vou visitar os postos todo dia. De repente, o dia que eu não vou, ele faltou. Agora, isso aí tem que ser cobrado, volta a falar. Quem é responsável pelo posto? Fulano. Tem a denúncia. Cravou, realmente o médico não está cumprindo horário? São 2 exonerações. Da enfermeira que estava lá como responsável e do médico. Agora, se me falarem, eu sou o primeiro, Dário, pelo que eu estou entendendo, você vai me falar o que existe. Me passa o local e o horário, eu como líder de governo, eu vou ficar plantado. Eu quero ver se não está cumprindo. Nós passamos isso, inclusive, para o prefeito Santa Cruzense, Diego Singolani. Eu não falei o nome da profissional no ar, porque, tá de brincadeira também. Não se expor. Mas no posto da estação tem uma falha em se tratando de uma médica. Gostaria que o senhor, eu vou passar fora do ar, gostaria que o senhor... Não, pode passar para mim e pode me cobrar amanhã. Se for isso, eu vou primeiro, eu vou fazer por escrito um ofício pedindo a exoneração dessa médica. Ponto. É o que eu acabei de falar, Diego. Eu acho que não é porque ele não vai passar o dedo no relógio de ponto que ele não tem a responsabilidade dele. Não, tudo certo? Bem. Só que me parece que a responsabilidade do médico, pelas suas palavras, tá? Porque envolve uma questão de ego do profissional. A responsabilidade, o conceito de ética, de cumprir o seu dever, ele está nesse microcosmos no universo do que o médico entende ser o correto. Eu sigo entendendo, Olival, que assim como qualquer outro servidor público, se eu tenho um contrato, e como qualquer profissional liberal, qualquer setor privado, mas vamos ficar no setor público. Se eu tenho um contrato que eu deva cumprir 8 horas, eu fico às 8 horas no trabalho. Isso eu acho que vai muito do caráter. Eu vou um pouquinho mais, Diego. O médico não. Eu acho que eu já caráter do profissional. Aí o cara assim, eu sou médico, atendo muito bem, já atendi por hoje 15 pessoas, vou embora. Não, ele não pode. Diego, é o que eu acabei de falar, se ele foi contratado para 8 horas, ele tem que cumprir as 8 horas. E eu falei anteriormente, o prefeito com o secretário de saúde tem que estar alinhado nessa situação. Prefeito, esse médico não tem condições, eu vou ter que mandar embora. Vamos para mais um ponto, né, que acaba sendo e que fique claro, a minha discussão aqui é em termos gerais sobre o problema. Eu não tenho nenhuma denúncia específica de médico, não estou falando de caso de Santa Cruz. O Dário tem uma denúncia que ele já levou ao conhecimento do próprio prefeito a respeito disso. Nós estamos discutindo uma situação geral. Por quê? Houve essa denúncia do Juninho lá atrás, ensejou uma nova lei e a própria Anelise, à época, disse, a gente vai apertar um pouco a fiscalização para ver se está tudo nos conformes, se os médicos estão cumprindo esse horário. Nada foi divulgado como relatório. Imagino que estava tudo certo. Ok? Se não for divulgado, eu vou ter dar o crédito de que, se nada surgiu de irregular, porque foi resolvido. Porque estava correto. Mas a gente conversa com pessoas vou falar um pouquinho do meu filho, que ele presta esse tipo de serviço. Sim. E o que acontece? Eu lembro muito bem, né, que o colega lá, o vereador, ele quis de toda forma pegar a folha de ponto. Aquela folha de ponto é um controle do médico. Por que é um controle do médico? Normalmente o médico, quando fecha o mês, tá, tem toda a prestação de conta, tá? Vai se cruzar essa folha de ponto dele, tá, com a que a enfermeira passa para a Secretaria da Saúde. Se eu não me engano, para a Elisandra. O que a Elisandra faz? Ela pega todo um apanhado, ela faz... Eu já vi, já aconteceu, de não bater a folha de ponto do médico quando a enfermeira. Sim. E o médico não recebeu aquele horário. Bateu o pé que eu estava. Não, doutor, o senhor não estava. Bateu o pé, ele não recebeu. Você entendeu? Então existe todo um controle. Pode ter ocorrido uma falha? Pode. Eu falei ontem, falhas existem. Ninguém é perfeito.
Ninguém é 100% perfeito. E isso não significa, porque é 100%, não é o sistema que funciona. Sim. Né? Que eu falei onde que é 100%, o vereador falou, agora... mas como que é 100% se tem falhas? Né? Mas aí é um raciocínio dele. Claro. Agora, por outro lado também, ressaltando, olha, Diego, tem alguns atendimentos, né? Na UPA, na Santa Casa, no posto de saúde da Avenida Tiradentes, no mesmo posto de saúde do bairro da Estação, profissionais, o Diego, prefeito, fala muito sobre a questão de humanização, né? Um atendimento melhor. Isso vem, pelo menos, acompanhando, dá para saber que em muitos desses locais vem acontecendo. Não vou citar alguns profissionais aqui, porque iria faltar com alguns, né? Mas de parabéns, muitos desses profissionais também, que acabam se dedicando muito mesmo para um bom atendimento. É claro que o Lorival já disse, né? O ego de alguns médicos, então essa questão de humanização no setor completo dificilmente vai acontecer, mas melhorou bastante, né? Difícil. No meio nosso, do dia a dia, você não consegue ter, né? Eu vou dar um exemplo da minha pessoa quando estava na Santa Casa. Eu queria ser lá o goleiro, o zagueiro, o gandula, eu queria ser tudo para ver a coisa funcionar. Eu sou uma das pessoas, eu olho demais o lado humano. E é o que você acabou de falar. Boa tarde ou boa noite não faz mal para ninguém, imagine, né? Isso é educação. É a coisa que eu mais gosto de falar. Posso passar, ter um indigente sentado, eu faço questão. Porque eu estou desejando um bom dia a essa pessoa. A mesma coisa o médico. Bom dia, eu acho que isso aí não faz mal para ninguém. Pelo contrário, só cresce. Lorival, ontem na sessão de vereadores, na Câmara de Vereadores, o Juninho Souza, durante a sua fala, eu estava bem próximo dele e mais uma vez, eu estava conversando com o Sérgio do Jornal Debate e mais uma vez notamos que o vereador Juninho Souza novamente elogiou o ex-prefeito doutor Otacílio. Na época do doutor Otacílio era muito boa a saúde e tal, e agora não está acontecendo. E você que acompanhou lá com o doutor Otacílio, está acompanhando com o Diego, tá uma porcaria mesmo a saúde. Ele foi tão infeliz na fala dele que eu não tive tempo, que eu falei ontem, se tivesse 20 minutos seria pouco ontem. Ele se esqueceu assim, total, que quem era o secretário da saúde à época do doutor Otacílio, nada mais, nada menos que nosso prefeito Diego Cingolani. Certo? Então, quando você vai fazer uma crítica, tecer uma crítica, pense para você não falar algo que dê conotação que você está fazendo aí uma politicagem boba, uma politicagem que o povo não é tonto. Ele elogia o prefeito, que eu elogio o prefeito Otacílio 24 horas por dia, não preciso vir aqui na rádio ficar falando aos 4 ventos. O meu pensamento foi excelente, prefeito, e não podemos tirar o mérito do Diego como secretário também. Tinha problemas de ego, não? Como médico? Quem? Otacílio? Eu sou suspeito de falar que eu trabalhei a vida inteira com ele. O Corpo Clínico de Santa Cruz, que do meu conhecimento, eu tenho uma afinidade maravilhosa com todos. Nunca que eu precisei de algo, mesmo não estando na política, que eles me atenderam, Diego. Claro. Então, o que eu estou te falando, eu estou generalizando. Perfeito. E eu vim do hospital escola. E eu sei o que é o ego de um médico. E eu sei falar de ego de estudante para médico. Como tem ego em qualquer setor, né? Qualquer setor. É no jornalismo, é na área de direito. No jornalismo, meu Deus. Nossa, e como tem, né? Nós temos uma secretária hoje da saúde, eu encho a boca para falar dela, Annelise Leitão. Aquela ali é um ser humano, assim, diferenciado. Ela trabalha coração. E é esposa de médico. E é esposa de médico, né? Então ela trabalha coração, ela se desdobra o máximo possível para fazer o melhor. Essa também tem um lado humano que eu tiro o chapéu. Agora, como falar que a nossa saúde está precária? Falando na secretária de saúde, a Annelise Link Leitão, ela já enviou um comunicado aqui através do WhatsApp que já foi acertado o novo horário com essa médica do bairro da Estação. Nós passamos aqui em primeira mão para o prefeito Diego Cingolani, fora do ar. Que beleza, né? Que ótimo. E ela já disse que já foi totalmente acertado. Ótimo, parabéns. Chegou a denúncia. É o que eu acabei de falar. A Annelise, ela é muito ativa. Esses dias atrás foi até interessante. Falei, me desculpe o horário, era 8 e pouco da noite. Falei, não precisa desculpar não, eu tô aqui na secretaria até agora. E segundo a secretária de saúde, essa profissional é concursada, passa digital e faz 2 horas diárias. Então, é o que eu falei, o concursado, mesmo porque o município, né, concursado, ele tem que passar o dedo digital, né? Claro. Mesmo porque nas prestações de contas é exigido. Então, como eu estava falando, a fala do colega foi muito infeliz, né? Ele elogiou o prefeito, o elogio do Juninho Souza ao Otacílio. Eu não estou usando nome para não dar direito de resposta depois, não estou falando mal dele. Sim. Então o que acontece? Mas a gente dá direito, pode ficar à vontade. Não, ele foi muito infeliz, estou falando da minha parte. Ele foi muito infeliz, Diego, muito infeliz. Então é assim, tem que pensar muito para poder criticar.
Pensar muito para não incorrer nesse tipo de erro. O Diego e Lorival. E volto a falar, não tenho nada contra o Juninho Souza. Ele saiu da tribuna, eu brinquei com ele ainda. Sim. Ele passou, brinquei com ele, depois dei tchau. Então eu sempre tenho comigo o seguinte: ali nós estamos discutindo política. Fora dali, somos pessoas normais. Mesmo porque são 4 anos, se passam. Perfeito. Né, e a vida continua. Queríamos agradecer também a Marina Beleza, secretária de comunicação da Prefeitura de Santa Cruz, também acabou mandando o que a secretária acabou passando pra gente agora há pouco também, ressaltando que essa profissional, essa médica, é concursada, 2 horas todo dia, só que estava pegando lá, que na verdade era um horário para atender às 7 da manhã, e ela tinha outro compromisso e às 10 da manhã. Totalmente errado. E a pessoa errado. que ficava aguardando, muitas vezes não tinha o que fazer, não dava para voltar para casa ou não. E algumas vezes acontecia, e acontece sempre, que ela atende no horário, mas tem muitas vezes também que ela atendia fora do horário. Então acertou. Que não pode, né? Segundo isso, olha, mas demorou para acertar, porque há muito tempo, desde a época do doutor Otacílio, tinha essa problemática então, lá. Que eu sou totalmente contra, porque se ela, já é claro, né? Você pode ter 10 empregos. Sim. Desde que os horários batam. Se eu tenho um compromisso às 7 às 9, eu vou das 7 às 9. E faço outro compromisso das 9 às 11. Né? Totalmente errado. Parabéns para a Annelise aí, né? E muito agradecer demais ela por estar acompanhando Sim. também a entrevista aí, né? E tá resolvido o problema, isso é bom. Lorival, ainda nesse embate envolvendo saúde pública em Santa Cruz do Rio Pardo, como é que a oposição enxerga, como é que a base governista enxerga e a população principalmente, que acho que é o que mais interessa aos políticos e de maneira geral para ver se o serviço está sendo entregue da maneira adequada ou não. Essas falas do Juninho elogiando o antecessor do Diego e criticando o atual prefeito ao mesmo tempo, o que você acha que tem por trás? Um expertise do vereador para tentar puxar o nome de peso, né, para tentar elevar a moral dele. Só que será que ele tenta de alguma forma criar um atrito entre esses personagens citados? Não tem poder para isso, né, Tem Diego? uma disputa em questão de saúde entre... Não tem força para isso, jamais. Ele tá se pautando, vou usar um exemplo aqui, né? Claro, eleições para presidente. Dória, Bolsonaro explodiu. Sim. Bolsodória, né? Depois mostrou a face. Ele quer se colar no Otacílio, você disse? Com certeza. Tipo Dória colou no Bolsonaro? Com certeza, só que... É uma analogia interessante, eu não tinha pensado só nisso. Que o Santa Cruzense não é bobo. O Santa Cruzense pensa, ele raciocina, ele olha, ele é conservador. Essa fala mesmo de que quando o doutor Tacílio estava como prefeito, a saúde era uma maravilha. Com certeza. O que mudou? Se quem era o secretário da saúde... Nada mais, nada menos que é prefeito. Ontem o vice-presidente do MDB estava marcando presença na Câmara de Vereadores, também médico. Sim. Algum motivo especial? Não vejo. Teve uma conversa? Não, conversei, comentei, gosto demais da pessoa dele, do Dr. Mauro. Eu não conversei com ele porque cheguei um pouco eu fui lá, fora do horário. Conversei, a gente conversou aí algumas coisas. Não vejo. Eu sou muito assim. Eu detesto fazer mau juízo, né? Ou interpretações que não cabe, entendeu? Se foi lá por algum motivo, ele tem todo o direito, né? Ele gosta de política. Eu tenho certeza, quando ele não está na Câmara, ele está acompanhando ou via rádio ou via YouTube. De repente ontem ele resolveu de ir lá. E é muito bom ter a presença do público certeza, sempre na Câmara de Vereadores. Importantíssimo. Eu fazer um convite para a população, né? Vá à Câmara Municipal, escutem, analisem cada fala de cada vereador. Isso é importante. Para quem chegou agora, 13 horas mais 18 minutos, ao vivo conosco no Jornal Giro de Notícias, o vereador Lorival Heitor, líder do governo na Câmara. Eu vou chamar um intervalo, Lorival, até para a gente dar um corte no tema. A gente segue falando sobre política, sobre questões partidárias, mas a gente vai vencer essa etapa dos temas ligados à saúde. Por favor, diga aí. Diego, antes, você notou, inclusive, para quem está com imagens, Sim. eu atendi o telefone 2 vezes aqui, porque é uma ocorrência que estamos acompanhando sobre as águas do Rio Pardo, mas daqui a pouco a gente dá todos os detalhes, tá? A pessoa está bem, tá bom? As pessoas estão ligando tentativa aqui. de suicídio. Sim, mas a pessoa está bem, graças a Deus, já está na UPA de Santa Cruz. Beleza, você falou alguma coisa, Lorival? Não, eu falei, isso algumas colocações que eu falei na tribuna ontem, não sei se a Annelise passou para vocês com horários, quanto aos horários dos postos de saúde, ela passou, né? Isso, mas a gente pode voltar aí no final da entrevista para arrematar. Melhor, não, né, a gente volta. Entender. A gente volta a falar sobre isso. Vou chamar um intervalinho então. Perfeito. Na volta a gente segue. Lorival Heitor conosco ao vivo na 104 FM. Voltamos já. Giro de notícias.
Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devalt. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca e o serviço rende. É na Carlos Rios, próxima ao supermercado São Judas Tadeu. Chácara Peixe, fale com o amigão João Paulo, ligue 3372-5975, 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Panificador e Confeitaria Jardim, na Vila Fabiano, há 27 anos vendendo qualidade. Os mais deliciosos salgados, doces, bolos tradicionais e recheados. Também com salgadinhos e docinhos para festas. Na Panificador e Confeitaria Jardim tem pão francês quentinho o dia todo. Confira ainda o famoso bolo vulcão, roscas, queijadinha, pães doces e pão caseiro, tudo sempre fresquinho. E não deixe de provar os deliciosos cachorrinho quente e o X-saladinha. Panificador e Confeitaria Jardim, sob a direção do Eduardo e da Fabiana, na Rua José Amorim Ribeiro, número 30, Vila Fabiano. Ligue e faça suas encomendas no 3372-4668 ou 99654-2586. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Estamos de volta, hora certa, 13h24, giro de notícias no ar pela Gostosa de Ouvir. É o
o jornalismo da 104 FM bombando também nas redes sociais, hein? Alô, você que está curtindo o programa pela página da Nova 104 FM, do Diário Cidadão, muito obrigado. Deixe o seu like e compartilhe para que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas, hein? Já vou aproveitar a audiência que tá lá em cima, tá bombando. Ontem estreou oficialmente ele, o ícone do rádio, Compadre Paulão, é o programa do Caipirão. Se você perdeu a estreia ontem, hoje não tem desculpa. A partir das 16 horas tem o Compadre Paulão com o seu programa do Caipirão aqui na mais gostosa de ouvir. Voltamos aos assuntos da política local. Convidado de hoje aqui no nosso programa, vereador Lorival Heitor, líder do governo na Câmara de Santa Cruz. Eu disse que ia mudar a pauta para assuntos além da saúde, mas para não ficar também confuso, ainda temos algumas informações importantes que eu quero já esgotar com o convidado. Você citou, por exemplo, ontem, Lorival, durante a sessão, no final, alguns novos horários de atendimento, alguns novos protocolos, que eu achei interessante. Atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, horários estendidos em postos de saúde, informações que você trouxe em primeira mão ontem na Câmara. Isso. Vamos falar sobre isso rapidamente, por favor. Legal, então, é o que eu estava falando, né? Nós temos que passar coisas boas, né? O tanto que a saúde de Santa Cruz do Rio Pardo é diferenciada. Temos aí, se não me falha a memória, eu precisava ter escrito, né, para me trazer, mas já tem aí, já está trabalhando até às 7 da noite o posto de saúde da estação. Sim. Não, minto. Não é da estação, não. Da Vila Fabiano e da Matias. Agora, perdão, correção. Da Fabiano e Santa Aureliana, tá? Até 19. Mês de maio já estará funcionando estação e Vila Matias, tá? Inclusive a Annelise tem aí visitado, tá? E tem visto que já está tendo uma demanda. Por quê, Diego? Isso aí vai derrubar um pouquinho a demanda da unidade de pronto atendimento. Quando nós falamos de UPA, tem que entender que lá é uma unidade de pronto atendimento de urgências. Sim. Mas, infelizmente, óbvio que atende-se tudo. Porque o paciente chega lá com uma amidalite, com uma gripe forte, não vai mandar embora. Aqui não é lugar, né? Vai atender. E eu acredito que com esse novo horário de funcionamento, essa demanda vai diminuir. A ideia é desafogar a UPA com atendimento estendido nos postos. Isso. E, se Deus quiser, vai começar. É recente ainda essa situação dos novos horários, né? E também vai estar sendo criado na Vila Fabiano o atendimento de rua, né? Sim. Que são as pessoas com vulnerabilidade. Isso, vulnerabilidade. Uhum. Isso, que estão aí, que não conseguem horário, não tem como ir, serão atendidos também, né? Olha que evolução, né? Isso é muito importante, isso tem que ser dito. Vai ser licitado agora mais exame de laboratório. Por quê? Durante 2 anos foram todos parados as cirurgias eletivas. E voltou com força total, né? Os médicos operando diariamente, todos os casos aí, obviamente de mais urgência, mesmo sendo eletivo, tem as urgências eletivas, né? Então isso aumentou mais a demanda de exames de imagem, aumentou a demanda de laboratório. O SDI, o que o SDI fez, doutor Bruno? Ele criou um sistema, tá? Que ele digitou os laudos, ele já dá um enter, vai direto para os postos de saúde. Sim. Entendeu? Isso facilita muito. Porque até o tempo de digitar, colocar no envelope, toda aquela... Mandar o boy fazer entrega, enfim. Isso, então o que acontece? Agora vai direto, né? A Annelise trabalhando aí com mais exames para o laboratório, se não me falha a memória, vai haver uma contratação maior também de exames de imagem. Que é uma fila, uma demanda reprimida da Santa pandemia, Cruz, inclusive, né? E eu ainda tiro chapéu para Santa Cruz. Santa Cruz, se nós formos vermos no geral, tá, a demanda aqui é muito pequena. Tá? Eu conheço municípios aí que tem mais de 4.000 ultrassom. Para fazer. Parado, né? Então é assim, a demanda é diferenciada. Mas ainda tem como melhorar e vai melhorar. Então é isso que eu sempre digo, vamos levar as coisas boas. O centro de especialidade novo. Por que está fazendo? Beleza? Politicagem não, porque houve a necessidade, ficou pequeno, né? Para melhor adequação, melhor atendimento dos pacientes. Isso tem que ser falado. Hoje tem um médico plantonista que acaba operando, fazendo uma cirurgia a qualquer momento na Santa Casa? Legal, perfeito, boa, Dário. Hoje nós temos todos os médicos, praticamente 80% da especialidade semipresencial. Olha que interessante, né? Ortopedia, vai em Ourinhos. Ourinhos não tem presencial de ortopedia, Santa Cruz tem, né? Então tudo isso é evolução. Tudo isso é uma saúde diferenciada, né? O custo da saúde nossa é muito alto, mas o prefeito faz com muito mérito. A secretária administra com muito mérito. Por quê? Porque está crescendo. E eu fiquei muito feliz ontem de ocupar a tribuna. Vocês sempre acompanharam o meu trabalho no mandato passado, era muito, né,
apático, muito quietão. Sim. E esse ano eu resolvi fazer diferente, né? Resolvi fazer o trabalho que realmente eu estou ali para fazer. Então é assim, fico muito feliz todas as vezes que, se necessário for, eu vou estar à tribuna procurando passar o que há de bom na cidade. Porque eu preciso elevar o nome de Santa Cruz, o que jamais é, né? Você pegar na região inteira, Santa Cruz é elogiada. Tanto que já leva o nome da joia da Sorocabana. E um ponto, né? Isso é muito importante. O presidente Cristiano Miranda tocou ontem, nem vou me estender muito, mas eu acho que foi importante citar, também é uma questão de responsabilização dos entes da federação. Sim. Infelizmente, os municípios pagam o pato de uma saúde que, em tese, constitucionalmente deveria ser tripartite, com responsabilidades de municípios, Estado e União. Sobretudo o Estado, ele deixa muito a desejar naquilo que deveria ser da sua responsabilidade. Muito. E aí sobra para os municípios em geral, que tem que colocar muito mais recursos, por exemplo, para tentar custear medicamento. Aqueles de alto custo. Sim. Que em tese era do Estado. Santa Cruz são 3 milhões de reais. Questão, né, de equipamento, de hospitais de média e alta complexidade. Os municípios também têm que botar dinheiro do bolso. Em tese, isso seria do Estado ou da União, a depender da região. Sim, sim. O município deveria cuidar só da saúde básica. Só do que é a básica. Mas isso eu estou falando, é um problema de fundo, que não é de hoje. Não é de hoje. É um problema, a gente está falando de décadas e décadas, sim, mas sim. também não se resolve. As Santa Casas estão, a maioria delas todas, infelizmente, quase indo à bancarrota, porque a tabela SUS também de insumos... Defasada há mais de 20 anos. Procedimentos defasada há mais de 20 anos. Então, às vezes, quando a gente discute esses assuntos ligados à saúde local, e acho que a população tem direito a reclamar, com certeza. Se está demorando o exame, tem direito a reclamar, se o atendimento tem direito a reclamar, mas, sobretudo, dentro de uma Câmara, que é ali a arena pública, onde esses assuntos vão ser discutidos, às vezes tem que se aprofundar um pouco também. Com certeza. Jogar tudo isso para que a população entenda este cenário. A dinâmica do negócio. Que a gente vive. O que só não pode, muitas vezes eu fico incomodado, é tentar fazer aqui, como é que eu percebo, como é que eu posso citar? Às vezes as pessoas querem fazer um manual de como o povo deve reclamar. Não, mas você não pode reclamar. Em outra cidade está melhor que aqui. Pô, mas não é porque está melhor lá que eu tenho que admitir o erro aqui. Com certeza. O povo reclama porque reclama e tem que reclamar. Tem direito. Cabe a vocês explicar, ok, tá errado, mas tem olha direito. só, é por causa disso. Sim. Ontem o Juninho Souza falou aqui e, enquanto representante de uma parcela da população, fez as críticas dele, reclamou, explicou o vídeo que ele fez, etc, etc. 5 minutos depois, a Annelise, secretária de saúde, entrou e durante 15 minutos explicou o lado da prefeitura. Sim. Olha, aconteceu o problema do domingo, no meio do atendimento, que já estava superlotado, teve um infartado chegando, atrasou por tantas horas. Então é isso, a gente tem que cada um explicar também, para não ficar muito raso a coisa, só dar a mão para a boca. Sim, mas é importante falar sobre isso. Com certeza. Saúde, Dar, mais alguma pergunta? Não, eu fico ouvindo atentamente, né? Você acabou colocando aí brilhantemente esse pensamento em relação principalmente à questão de governo estadual, e o Lorival sempre, não é de agora não, desde quando a Annelise assumiu a Secretaria de Saúde, ele sempre elogiando, a gente acompanha o trabalho da saúde aqui de Santa Cruz do Rio Pardo também. Eu fico impressionado, né? Com todas essas qualidades da secretária de saúde, mesmo assim, politicamente, alguém pediu a cabeça dela. Pediu a cabeça dela, teve um vereador que votou contra o título de cidadão Santa Cruzense. Como então, que é a política, né? A política, eu sempre falo, a política é isso aí. Eu nunca vejo ela que ela tenha um lado, né? Ela sempre tem um lado, mas pode pender para o outro. Né? Mas eu acho que nós temos condições, eu sempre elogio Santa Cruz onde eu vou, eu detesto falar que sou vereador, né? Quando você fala que é vereador, entra aquele ano política, eles conversam. Mas quando se toca no assunto, eu falo de boca cheia. Santa Cruz é uma cidade abençoada politicamente. E eu falo de boca cheia onde eu vou. Porque eu conheço N cidades, eu sei dos problemas da política, eu sei das trocadilhos da política, eu sei de que forma funciona. E Santa Cruz não é dessa forma. Santa Cruz, a luta sempre foi para quê? Uma política melhor. E o Diego foi muito feliz na fala dele. A população tem mesmo que reclamar. O que não pode, na minha cabeça, é xingar, falar mal. E o Diego também foi muito feliz quando ele disse: os dois lados, né? Sim, vamos colocar, ouvir os pacientes, mas também vamos levar até eles os motivos que estão levando a tal situação. Eu mesmo, Diego, por isso que eu falo, eu tive 4 ou 5 reclamações nesses dias que o UPA estava lotado. O que eu fiz? Eu liguei, fui saber o motivo, retornei o paciente, inclusive um amigão meu. Sim. Ele entendeu e aí ele falou a mesma situação que você disse. Não existe a possibilidade do paciente esperar em casa? E eu passei para ele que já está se pensando aí numa forma, né, de se fazer. Do exame. Exemplo, as cidades que tem UPA 2, eles já tem laboratório dentro da unidade.
Que é um ganho gigantesco, né? Que é um ganho gigantesco, né? Mas a demanda é maior e eles recebem. Se você perguntar para mim, eu acho que teria demanda ali de ter sim um laboratório, pelo menos o básico, sim, né? Mas é UPA 1, né? Não tem custeio para isso. E fica difícil. Mas tenho certeza também, se houver uma grande necessidade e houver a possibilidade, tá? A Nelise não vai hesitar em conversar com o prefeito que está fazendo. Lorival, quero entrar agora em temas de política partidária. Bora lá. Mas que tem alguns dos mesmos personagens que foram destaque até aqui na nossa conversa. De um lado, os governistas, do outro, Juninho Souza. Quero falar do Republicanos. O prefeito Diego tem se aproximado do deputado federal Marcos Pereira, que conquistou, né, pelo menos abriu portas para que o prefeito conquistasse o terreno do INSS, que voltou a ser propriedade do município de Santa Cruz. É o presidente do Republicanos Nacional, né, o deputado federal Marcos Pereira. E na entrevista da semana passada aqui na quinta com o prefeito, resumidamente, há um interesse no Republicanos em Santa Cruz, só que o Republicanos hoje é da oposição e, querendo o partido do lado governista, Diego Cingolani, o prefeito, não aceitará nenhum dos opositores dentro dele. Ou seja, queremos o partido, mas queremos fazer uma limpa antes. Você é o líder do governo. Como é que tá, em que pé que tá essa história do Republicanos, que, só para a galera associar o nome ao partido, hoje tem na Câmara o Juninho Souza. Então, o partido que é do Juninho Souza, em tese, é objeto de desejo do grupo governista. Em que pé que tá essa história aí? Ô, Diego, e eu vou falar assim com muita ênfase, muita propriedade, tá? Sobre o deputado federal Marcos Pereira. Isso. Né? Já mandar um grande abraço para ele. Não conheço pessoalmente, mas vi o vídeo gravado pelo nosso prefeito. Fiquei muito feliz. A manifestação dele, a entrega dele, o atendimento dele para o nosso prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani. Certo. E mandar um abraço para a Érica. Tive a oportunidade, a satisfação de conhecer ela na prefeitura municipal. E foi uma coisa assim, eu sempre digo o seguinte, Deus, quando ele quer fazer as coisas naquele momento, ele faz sem, vamos dizer assim, sem pedir permissão, né? Sim. Isso é muito bom. Eu estava lá no gabinete, embaixo, esperando falar com o prefeito, o Lauder e uma moça. Em pé, os dois conversando, o Lauder me viu, comentei ele e na hora ele já me apresentou, falou, ó, isso aqui é o Lorival, líder de governo, né, que é a Érica, né? Sim. Que é do Republicanos. Me apresentou, não, estão precisando de parceria, Você tem deputado federal? Eu falei, tem o Paulinho da Força, né, que também já mandou alguns recursos para Santa Cruz do Rio Pardo, mas isso não impede de uma conversa, né? Nós temos que ver o que pode ser e o que é melhor para o município. E dentro desse assunto, subimos junto para o gabinete, conversar com o prefeito. E, obviamente, na conversa, no início da conversa, o Diego já de bate pronto falou, olha, eu preciso de um deputado, tá, que abra as portas junto ao Ministério do INSS. O capitão Rosa, o Augusto Rosa, foi para Bauru, né? Então foi para Bauru, eu acho que se distanciou, né, muito, o Diego, da política de Santa Cruz. Sim. Muito, muito. E o Diego, de bate pronto, que ele já vem trabalhando esse problema desde a primeira vez, que, sim, já veio aquelas notificações de despejo. Ele se preocupou muito com isso e vem trabalhando. E de bate pronto a Érica, gostei da atitude dela. Prefeito, eu não te prometo nada, mas nesse quesito que o senhor está me pedindo, eu te garanto que no mínimo uma reunião com o ministro, não é com o assessor, com o ministro, o Marcos Pereira vai conseguir. E disso nasceu uma conversa mais ampla, né? Mais aberta, né? Ela realmente falou que está buscando lideranças, né? Está buscando parcerias, né? Afinal de contas, este ano é um ano político, ano de eleição. E foi aí que nasceu a primeira conversa junto ao Republicano. Quem levou ela lá foi o Lauder, né? Parece que também é com a indicação do nosso Serginho, amigo, né? Prefeito Serginho. Sim. Grande abraço, Serginho. Lauder, que é vice-prefeito de Espírito Santo Turvo. Isso eu tenho certeza, futuramente, prefeito de Espírito Santo Turvo. Pessoa que eu admiro, gosto demais. Serginho também, fazendo um baita de um trabalho, segundo o mandato dele. E aí, Diego, nasceu essa conversa, tá? Ela me pediu apoio, eu falei, sem problema algum. Eu estou com o prefeito. Certo. Tá? A partir da hora que qualquer deputado que seja, independente do partido, o prefeito tem que pensar dessa forma. Concordo. Pensar dessa forma. Até esse bastidor da aproximação de Santa Cruz com o deputado, a gente entendeu, você já falou sobre isso em outra entrevista, o Diego explicou muito bem, sim, e disse que vai apoiar o Marco, sim, nessas eleições. Sim. Aí, né? eu quero saber se vocês vão tomar o partido do Juninho Souza. Que eu vou te falar. É isso aí. Quando dizemos assim, tomar, eu acho que essa palavra é pesada. Eu sou pesado. Eu tô vendo aqui.
né, pese na situação, eu tenho certeza que quem vai pedir isso, ou vai partir de quem isso, será do partido dele, do Republicanos. Veja bem, eu estou em solidariedade, correto? Se o partido não estiver feliz comigo, você concorda comigo que ele vai procurar outra liderança? Claro. Ele tem como, ele pode. E o partido está satisfeito com o Juninho? A vocês, houve alguma conversa do tipo? Não, nada. Tá. Não falamos de vereador porque pro estado, ou pessoas ligadas ao Republicano de Santa Cruz. Nós mantivemos a conversa dentro do que o município precisa. O candidato republicano para o estado vai ser o Tarcísio, apoiado pelo Bolsonaro. Isso. O Diego tem abertamente declarado apoio ao Rodrigo Garcia. Eu acho muito bom isso aí, ele é muito aberto. Aí nessa situação, nível estado, país, quem manda mais no Republicanos, pode ser um empecilho. E aliás, o Republicanos seria uma moeda tão importante assim, vale a pena comprar uma briga pelo Republicanos e conseguindo tomar o partido, a palavra é minha, não é do convidado, eu estou usando a palavra tomar, ok? Palavra pesada. Quem é que seria o cacique do Republicanos em Santa Cruz? Você, como líder, poderia ir para o Republicanos para comandar o partido? O vice-prefeito Edivaldo Godoy? Quem poderia ser? A exemplo, eu não poderia agora, porque eu não tenho janela para mim. Na janela, isso, claro. Na janela, poderia, é o que eu acabei de falar. A política funciona dessa forma. Eu era do DEI, estou no Solidariedade, nada me impede amanhã que eu possa ser do Republicanos. Sim. Não existe convite, existe o quê? Um apoio, partido do prefeito municipal. Eu achei muito ideal, muito bonita a atitude do deputado. Ele não pediu nada. Ele simplesmente atendeu o município. E é desse jeito que se faz política. Diego, se você me tratar bem, você pode ter certeza. Reciprocidade. Eu vou fazer questão de sempre estar aqui na rádio, falando com vocês. Da mesma forma, o nosso prefeito leva a política dessa forma. Você me falou da questão do apoio, né? Do Tarcísio. Baita cara. Quem que vamos apoiar agora? O Rodrigo? Beleza. Quem que o Rodrigo vai apoiar se acaso ele não for eleito? Tarcísio. Você acha que esse já tem a conversa, óbvio. Você teve um contato com o Tarcísio aqui em Santa Cruz? Não tive, não cheguei a ter. Mesmo porque eu acho que eu não fiquei nem sabendo da data que ele veio, né? Não sei também se o candidato do Republicanos, que é o vereador, teve lá também, não acompanhei. Então, não teve. Não teve. Pelo menos eu entrevistamos o Tarcísio e naquele momento eles não estavam perto. Começa por aí. Bom, então é assim, não existe nenhuma conversa, tá, Diego, por enquanto, tipo assim, olha, vamos negociar o partido, vamos acertar. Eu, pelo menos de minha parte, do prefeito, não. Obviamente, volto a falar, se vier um convite, tá? Numa situação dessa hoje, tá? Do Partido Republicanos, né? Para o governo, eu acredito que ele vai buscar aí, né, alguém para estar fazendo essa parceria. Mesmo porque nosso deputado, Marcos Pereira, eu fico feliz de falar isso, porque, Diego, já pensou naquela situação ali do lanchódromo lá? Pô, nego não tá dormindo. É a mesma coisa que você paga aluguel, você tá com um mandato de despejo. Você não dorme, você tem família, né? E tantos anos tentando, e em 3 semanas o cara chegou lá com o documento na mão, tá? O terreno é seu. E vou um pouquinho a mais, né? Volto na Érica, pessoa dinâmica, disposta a fazer a política que o Brasil precisa, sem promessa. Isso aqui eu consigo. Possivelmente vai nascer também uma emenda de R$500 mil, tá? Do deputado Marcos Pereira, para estar fazendo lá toda a adequação que o Diego quer fazer daquele lanchódromo. Parabéns pro Diego, parabéns para a Érica, que está intermediando isso aí. Você vê que nasce situações sem mesmo o candidato pedir um apoio. Certo. Agora, qual seria a nossa obrigação de quem está abraçando Santa Cruz, de quem está abraçando os projetos de Santa Cruz? De apoiar. Claro. Ô, Lorival, nosso tempo já tá bem adiantado e eu quero ainda falar contigo sobre uns outros assuntos. Sim. Ontem na Câmara foi aprovado um projeto de reestruturação de algumas secretarias dentro da gestão do Diego. Teremos agora o desmembramento da assistência social da pessoa com deficiência. O turismo passa a ser uma secretaria também independente. Foi criada uma outra ou não? Foram essas, né? O desmembramento de uma e o turismo que passa a ser independente. Isso. E aí temos ali também estabelecidos os critérios para os ocupantes dos cargos de secretário. O mínimo 40 horas. Os cargos em comissão, cargos de confiança, toda a estrutura dentro dessas novas secretarias. Sim. E me chamou a atenção, me parece que houve a criação de um novo cargo de assessoria
e enquanto um outro foi suprimido. Existia lá um assessor direto ao prefeito para a segurança do trabalho, uma coisa assim. Foi suprimido e criado outro. Extinguiu e criado outro. Você vai assumir essa assessoria, não? Simples assim. Não sei, Diego. Eu de coração. Eu falei para vocês lá atrás, volto a falar. Houve o convite lá atrás, eu me dispus, falei, inclusive, se precisasse, eu... Fugiu a palavra. Sobre... Não, eu saí da Câmara. Se desligar, renunciar. Renunciar. A minha renúncia eu faria, porque eu disse, se for para mim fazer um bom trabalho, da forma que eu quero, eu não tenho problema nenhum com renunciar ao mandato. Né? Não posso te responder se é ou se não é. Pode ser aí uma pegadinha. É o cargo para mim e não querem falar. Mas também se partir da minha pessoa. Estão preparando uma surpresa. Vai chegar um dia, Lorival, vem aqui na prefeitura. Luzes apagadas, acende a luz. Parabéns, você é o novo assessor. Vai saber. É política. Na política cabe tudo. Agora, não espere a política. Porque é um cargo melhor remunerado. Sim. Eu vou lá, viu? E aí? Vai ganhar mais, né, cara? Então, mas não vou pedir também. Tem que partir do mesmo jeito que eu fui convidado para ser líder de governo no susto, certo? Essa ida para mim também vai ser no susto, porque foi chamado, foi concluído. Se houver agora, vai ser no susto. Olha, o Diego eu não estou sabendo. O Diego fez uma pergunta e eu vou nesse segmento também. Eu tenho informações. Dá-lhe suas informações. Quando eu tenho informações privilegiadas. Tá. Que na verdade, Lorival, é claro, você tem liberdade de falar ou não. É que nos próximos 30, o máximo 45 dias, muita coisa vai acontecer, principalmente na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. E é mais ou menos o tempo ainda de uma nova secretaria, talvez, né? Será que o Diego fez a pergunta se você pode ser o secretário? Então, minha pergunta, se for convidado, volta a falar, estou à disposição. Nessa revolução que pode acontecer na Prefeitura de Santa Cruz, você estaria dentro? Eu não vou falar que eu estaria dentro. Sim. Eu estou disponível, tá? Se me chamarem, eu não vou falar que eu não vou porque eu já me dispus a ir. E você sabe dessa possível revolução? Não sei. Vou ter os projetos aí, já sabia dos projetos, já sabia das mudanças. Também vou um pouquinho aquém. Qual seria a diferença de estar tratando isso comigo já para me ir preparando? Certo? Você concorda? Por que fazer uma surpresa para você também, sobre um cargo? Por isso que eu não entendo que de repente eu esteja fora daquela conversa. Tem alguém que não quer você, que tá jogando contra você lá embaixo? Hoje só Deus. Você tem certeza que você não? Não me preocupo nem um pingo de que graças a Deus eu pauto a minha vida do dia a dia no meu trabalho. Beleza. Tá? No meu trabalho. Eu quero dar prioridade, pelo menos aqui nesse final, pro Fala Povo. Tem muitas observações interessantes, elogios, críticas, perguntas. Você tem mais alguma... Eu tenho, assim... Você disse que você queria um final, inclusive, para falar o que você não falou na Câmara. Seria uma coisa muito rápida. Eu me preocupo muito com o patrimônio, né, da casa, do município, enfim, de todos, né? Nós temos lá hoje um carro, um Jetta. Ele é um carro importado, né? Um carro que ele foi produzido para asfalto, né? E subutilizado. O presidente vai matar eu, mas eu tenho que fazer isso. Ia fazer na tribuna, eu não consegui. Sim. E eu vou solicitar, através de um ofício, tá? A compra de um Uno, né? Um carro mais básico. Porque eu já arrumei briga Sintese, né? Duas vezes. Você começou falando que o Jetta é carro para asfalto, falei, ele vai falar para comprar um 4x4. Falei, menos mal que é um Uno. A minha vontade era pedir um Hilux, né? Pelo amor de Deus, eu tô brincando. Não, mas um Uno, sabe por quê, Diego? Eu já peguei a minha caminhonete, tenho feito isso, vou continuar fazendo enquanto não tiver esse carro. Porque não dá. Você coloca um Jetta desse lá, certo? Ele vai dar problema no rolamento, na suspensão. E não é um carro para iniciar uma manutenção cara. Sim. Agora, por que não ter um Uno? Já que os vereadores estão aí trabalhando bastante, estão com bastante ênfase na área rural, né? Por que não ter um Uno que não é um custo tão alto, né? Então você vai pedir pro presidente presidente, estou pedindo aí ao senhor, vou oficializar, tá? A compra de um Uno para a Câmara Municipal para estar fazendo esse trabalho, para estar fiscalizando a área rural, para estar aí junto com o nosso amigo, o Milton, de Caporanga, né? Então, é um pedido meu, é isso que eu gostaria de fazer na Câmara ontem, estou fazendo ao vivo aqui, acredito que o presidente esteja ouvindo. Sim. Se não estiver ouvindo, eu vou mandar a entrevista para ele. Tá ouvindo. E vou oficializar também, que eu acho importante. Eu vou estar fazendo o quê? Não quero um carro para os vereadores trabalharem de jeito e maneira. Eu só quero preservar um patrimônio que não custa 20, 30 mil.
É um carro de R$80 mil. Muito bem, vamos ao Fala Povo. No Pique, muitas mensagens interessantes, ó. Começando aqui com quem mandou mensagem no Diário Cidadão, no nosso zap, a Cássia Hernandes. É uma sugestão dela. Gostaria de saber qual o motivo de não termos em Santa Cruz um banco de doação de sangue. Cada dia fica mais difícil ir para Ourinhos fazer doação. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ajudar, doar sangue, mas pela situação, com gasto de gasolina, fica difícil. Um banco de sangue em Santa Cruz fixo poderia ser uma boa? Posso responder assim com muita propriedade, porque eu acompanhei toda a negociação quando a própria Santa Casa pensou no banco de sangue. Por quê? Sim. Hoje a Santa Casa ela é refém, né, vou usar esse termo, do banco de sangue de Ourinhos. Inclusive, à época, fui eu que intermediei a conversa com o Dr. Marcelo, que também deixa um grande abraço ao Edivan, que é do Laboratório de Santa Cruz também, de Ourinhos, são amigos meus antigos. E não há a logística é muito difícil, Diego. Sim. Nós temos que ter aí um hematologista, tem todo aí um sistema para ter o banco de sangue. Pra você ter uma ideia, nós temos dificuldade de ter lá uma unidade para manter o sangue. É uma dificuldade tremenda. Entendi. Tem que ter responsável técnico, as exigências são muito grandes. Seria importantíssimo. Eu não vejo hoje, tá, a possibilidade, mas não porque o município não quer. Não porque a Santa Casa não quer, porque não existe viabilidade. César Flori, bom dia 104, vereador Lorival, ouvintes. A situação do prédio utilizado pelo APEC Direito já foi devolvida à municipalidade, precisa passar pela Câmara, imagino que está falando do antigo Colégio Ave Maria. Tem informação sobre a situação daquele prédio, e aí o César, pelo jeito, não aprovou a sua ideia do Uno. Ele mandou aqui um kkkk. Uno para Brasília, Uno para São Paulo, não. Uno para a área rural, tá de brincadeira, fala sério. O César não gostou da tua ideia, não. O César não disse isso, não. Disse que o Jetta seria para viagem São Paulo, Brasília, e o Uno para trabalhar aqui na cidade. Né? Afinal de contas, você pega a manutenção do Uno e do Jetta, ela é assim, absurdamente diferente. Somente é uma ideia, vou fazer a solicitação pro presidente, se o presidente entender por bem, né? E tiver a aprovação de todos os vereadores, ótimo. Se não tiver, a minha vida continua e vou continuar fazendo o meu trabalho. Natália Pereira mandou fotos que eu vou encaminhar aqui pro vereador, beleza, Natália? Aquela pista ali do Parque São Jorge, que é uma pista usada para caminhadas. Calabata ali. Lá. Calabata, né? Estive lá hoje, viu? Muitas áreas afundadas do asfalto ali. Estivemos lá hoje. Ela tirou fotos. Natália, o vereador tá por dentro. Então, manda para mim. Hoje nós fizemos uma turnê na cidade aí. Tá? Turnê é bom, você banda de rock. Banda de rock. É um tour, né? É um tour. Fomos lá no Parque São Jorge, Estação, Eldorado. Sim. Rodamos lá, fizemos várias fotos e vamos estar aí fazendo um requerimento. Uma indicação para que se resolva esses problemas aí. Sônia Salles, boa tarde. Quanto à saúde, parabenizo os profissionais, colaboradores, mas não podemos dar nota 10 onde há falhas, sendo que a nota é dada à pasta, não aos colaboradores. O próprio vereador Lorival diz que há falhas e quem tem que sanar essas falhas é o prefeito e a secretária. Uma reclamação que eu tenho a fazer é sobre relação a dentistas. Demora muito o agendamento, principalmente para fazer tratamento de canal. A própria secretária, em entrevista, reconheceu o problema, a demora, além de outras falhas pontuais. E ela já está resolvendo. Vai ser resolvido? Sim, vai, com certeza. E tem aqui também. Tem, né? Deixa eu só dar uma acelerada, que tem muita aqui, ó. Aí depois o Dar Miguel vai com as que estão chegando no WhatsApp dele. Boa tarde. Deixa eu ver. Então, ele vai pedir exoneração da médica porque toda a estação sabe que então, é sobre o caso aí da médica do posto lá da estação. Chegou mensagem ao Dar Miguel que foi resolvido o horário. Porque a Isabel mandou o seguinte, ó, se tiver que resolver, vão pedir a exoneração da médica, porque toda a estação, todo o bairro sabe que ela chega, bate a digital e vai embora, deixando o povo esperando até ela voltar. Eu vou um pouquinho aquém, isso é crime. Então, mas na verdade, a Isabel, eu não estou visualizando, mas acredito que essa Isabel é a mesma pessoa que eu conheço, é uma baita pessoa. E vou reforçar, viu, Diego? Desculpa dar a intromissão, que isso aí me chamou muita atenção. E vou pedir providência pro nosso prefeito e para a secretária, para que dê um puxão de orelha muito grande ou tome outras providências contra a pessoa que é responsável pelo posto. Peraí. Sim. E na verdade até eu brinquei com o Juninho Souza, né? Recentemente fala, Juninho, tem alguns postos aí, né? Nessa leva de postos que ele estava visitando, que você acho que não está vendo, porque isso não aconteceu. E fizemos a reclamação ao vivo o prefeito. Aqui, na verdade, essa problemática acontece há muitos anos naquele posto. E tem funcionários lá que sabem disso, só que também não vai dar a cara a tapa, né? Bom que foi resolvido, né? Vamos seguir no ping-pong aqui, ó. O Renato, Diego, se a demanda na saúde é grande, e o médico, como é que
Peraí, se a demanda na saúde, se a demanda é grande e o médico, como fica o atendimento, 3 minutos por paciente é muito pouco, é brincadeira. Não caberia mais médicos no plantão. Posso porque responder? um só. É a pergunta do Renato. Isso. Renato, esse é o grande problema. Aí entra a logística. Não adianta ter, eu falei ontem na Câmara, não adianta ter 5 médicos se nós temos lá 12 cadeiras para correr um soro, nós temos 2 cadeiras lá para colher sangue e nós temos 5 funcionários da enfermagem. Então não adianta. A sua fala sobre os 3 minutos, aí que está o atraso. O atraso está justamente, o médico não consegue atender o paciente com 3 minutos, principalmente pediatra. Sim. Né? E não adianta lotar, nós estamos tendo lá, Diego, é até bom falar, nós temos um suporte do médico, estamos tendo 2 clínicos no UPA, certo? E um pediatra, das 7 da manhã às 10 da noite. Entendeu? Então não adianta lotar de médico, sabe, que a logística não dá. Aí a pergunta, por que não aumenta a logística? Porque isso é coisa sazonal, é coisa de época. O que está sendo resolvido é o quê? Alteração do atendimento dos postos de saúde. Maria José fala da mesma situação da profissional lá do posto da estação. Importante. Que realmente o pessoal sabe, a gente sabe até o nome aqui, eu não vou expor ninguém. Passamos com o Diego. Mas estão falando aqui, né, sobre essa situação. E ela fala sobre o doutor Alcides. Gostaria muito que ele voltasse ao posto da estação. Parabéns, Vocês estavam falando sobre o profissional aí, né? Eu não quis citar o nome dele, mas no centro de saúde da Avenida Tiradentes, ele, na questão da Covid, ele que vem atendendo. Esse doutor Alcides aí. Doutor Alcides. Então, e brilhantemente, né? Vamos... que o Vítor citou aqui, estender a vários outros médicos também que fazem Claro, é que ele foi citado pela moradora lá. Sim, legal. Sim. O João Bianchi, boa tarde para ele, ligado no programa, no Pique. Diego, então está na hora de mudar a situação aqui em Santa Cruz. É ridículo que médicos se recusem a cumprir leis que eles pensam, quem eles pensam que são. Tem que ter uma pessoa que coloque fim nisso. Questão do ego, se eles cumprem ou não o horário, enfim. Eles são médicos e precisam das pessoas também. Eles comem, bebem, vão ao banheiro igual a todo mundo. E você, Lorival, como pai de um médico, né? Dê conselhos pro seu filho, viu? Meu filho. Também. A mensagem, dando o nome para não passar que eu tô, né? Isabel, é o nome. É outra Isabel. Tá, deixa eu só responder. Isabel, olha, veja bem, eu não disse aqui que os médicos não estão cumprindo os horários por ego. Eu disse que eles não aceitam, de repente, o emprego por ego, tá? Eu não disse que eles não estão cumprindo o horário por ego, tá? Então é um pouquinho diferente. Quanto ao meu filho, quem conhece, quem passou por ele na Vila Fabiano, sabe o trabalho dele. Está em Veracruz do Rio Pardo, ele manda direto as mensagens que os pacientes mandam. Ele tem um horário até as 4 e esse é os 6h30 da tarde lá. Lorival, graças a Deus, vem igual. Rapidamente, aqui o Lorival, sempre franco e verdadeiro, parabéns pela entrevista. Hoje rodamos boa parte da nossa cidade, vendo as condições de coleta da massa verde e entulhos, juntamente com o Cristiano Tavares. Quem está mandando é o presidente da Câmara, Cristiano Miranda, e vou ver com carinho, com certeza, o pedido do carro. Sim. Presidente, eu te agradeço, presidente. Eu não entendo muita coisa, mas se a ideia é ter um carro pro barro, o Uno também é o melhor modelo nisso aí? É que assim, o Uno, eu tô falando que eu conheço muito de carro. Não só porque atrás ele tem feixe de mola. Entendi. Ele não é só amortecedor, ele tem um feixe de mola, então é um carro que não entra mais. O Juninho Souza também, ouvindo a nossa programação, eu fiz uma indicação ontem para um banco de sangue em Santa Cruz. Vereador Juninho Souza também. Tá mandando parabéns pela franqueza do não vai dar tempo de ler muitas mensagens, o programa bombou aqui, não vai dar tempo de ler todas. Pergunte ao vereador se seria possível mutirão de cirurgias de catarata para os idosos. Há uma fila grande para cirurgias de catarata? Eu sei que Santa Cruz é feito em outras cidades, né? Muito grande, esse é um dos problemas, né? Quem mandou a pergunta é o Edson Nunes. Se eu fosse governo estadual, eu já teria, ele monta tantos carros aí, ônibus de mamografia, ônibus de ressonância, por que não montar um ônibus, fazer mutirão de catarata, né? Seria muito legal, porque não é algo muito assim fora do limite, né? Que o médico possa usar um espaço. Então, eu acredito que tem que haver alguma coisa. Vou dar uma perguntada pro Diego, ver o que dá para se fazer. Porque é triste, a pessoa que tem catarata e sabe que a vida dela pode mudar em questão de meia hora, que é o que demora a cirurgia. Uma cirurgia simples, né? Você entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa por ele estar pensando de uma forma melhor. A última aqui do ouvinte é a Lu Batista. Boa tarde, Dário, Diego e vereador Lorival. Eu particularmente, diretamente ou indiretamente, não tenho absolutamente nada que reclamar da saúde em Santa Cruz. E muito menos do respeito e dedicação do vereador Lorival, pois há alguns dias atrás eu precisava urgentemente de medicamento e uma família
a uma família que precisava muito e ele estava viajando e mesmo assim, mesmo distante, nos ajudou muito e conseguiu socorrer a família que precisava. Por favor, diga isso para ele ao vivo na 104 FM. Sou eternamente grata, pois ele é fantástico como ser humano e como vereador. Tá com moral, Calu Batista, hein, vereador? Eu fico muito, muito, muito feliz, que eu falo diariamente, né, sobre esse trabalho que eu faço à saúde. E eu sempre falo, eu fico feliz, Diego, de atender esse tipo de situação. E vou falar um pouquinho mais. Infelizmente, às vezes, a população, ela não tem muito caminho por onde ir e onde procurar. E, de repente, se depara pessoas que não têm o lado humano. Sim. É isso que dificulta um pouco. Não que o município não queira atender. Se tivesse aí um trâmite para isso aí, Lu, eu tenho certeza que as coisas seriam melhor. Mas deixo à disposição, agradeço demais, fico feliz pelas suas palavras. Bendita, lá do Jardim União, tá cobrando uma valeta em frente ao bar no Jardim União. Você tá sabendo disso aí? Já entrou em contato contigo, ela tá cobrando uma valeta lá no Jardim União em frente ao bar. Ela tá elogiando um outro médico da rede municipal, imagino que ela disse que o Dr. Danilo também é um amor de pessoa. Se for, foi o meu filho. O seu, então? Então deve eu ser. Acredito que sim. Eu tive muitos elogios. Fico muito orgulhoso com isso. Então é isso aí, cobrando a valeta lá em frente ao bar no Jardim União. Qual que é o nome dela? Desculpa. Dona Benedita. Dona Benedita, tá, eu acredito que já me falaram alguma coisa sobre o Jardim União. Inclusive eu fui lá ver. Não sei se é o mesmo, mas eu vou procurar dar uma ênfase. Tem uma mensagem que eu não sei se é pergunta ou uma afirmação sobre um mutirão para laqueadura. Tá sabendo de alguma coisa que vai ter pela nossa Secretaria de Saúde? Eu acredito que sim, Diego. Tá havendo um movimento muito grande. Algumas cirurgias que são, em tese, simples e mais rápidas, né? Sim. Eu acredito que vai haver assim, não vou responder. Perfeito. É certeza, mas eu acredito que Depois o pessoal da comunicação da saúde manda pra gente, a gente divulga legal, aí. Beleza? Marina. Boa tarde, Marina. A aquisição do carro é um adicional ou substituição? Que não ficou claro. A ideia seria ter mais um Uno e manter o Jetta. É um adicional e vou explicar por quê. A manutenção do Jetta... Porque a licitação não pode ser direcionada para a marca, né? Você falou que era um Uno. Não. Veja bem. Não estou dizendo, eu falei o Uno porque é um carro que eu entendo. Sim. Tá? Que para a estrada rural seria o melhor. E acredito que será o melhor preço. A prefeitura pode repassar também para vocês? Se tiver, pode ser. Também. Boa. O questionamento foi do Leandro Escatambulo e ele disse que ele acha que ambos os carros não foram feitos para terra. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não manjo nada de meu pai é funileiro, mas eu não segui o ramo da família, eu não entendo nada. Muito sincero, eu falo com propriedade. O Uno é um carro que ele foi feito realmente para aguentar a terra. E o Fietinho 147 foi feito para quê, Miguel? Para tudo, hein? Eu apoio porque eu tive 5. Eu também. Não 5, mas tive. Tá certo, ó. Gob 1006. O Éder no Planalto também falou, tem que comprar uma estrada, pô. Você vai rodar na terra, tem que comprar uma picape. A ideia é legal, mas a picape só cabe 2, né? E normalmente nós vamos aí em 4, né? Porque aí reforça mais a cobrança junto ao município e ao prefeito. Muito bem, gente. É o seu filho realmente. A dona Benedita mandando aí um parabéns pro doutor. Isso me orgulha muito. Tá cheio aqui. Vai explodiu, Lorival. Gente... Não deu para ler todas, fica para a próxima. Lorival, obrigado pela presença, uma entrevista longa, falamos sobre vários assuntos, espero que você tenha esclarecido os seus pontos de vista e a gente pode fazer as nossas perguntas também. Bom trabalho, sucesso e é isso aí, meu amigo. Diego, como sempre, não tô babando o ovo não, tá? Mas eu fico muito feliz de vir aqui, o Diego é um dos radialistas, né, e repórter que eu sempre admirei, Dário, amigo também, e vocês são direto. Né? Isso, né? Não tem que cada um muito, tem não. sua opinião, a gente aí quando tem o embate é a altura, né? E a população está sempre ligada a 104.9. Diretamente curtinho, quem tem mais ego, médico ou político? Ixi, agora você pegou. se for os dois. Se colocar na balança, ó. Se for os dois. Se for os dois, ferrou. Ok, cuidado. Obrigado, Lorival. Tchau. Eu Valeu. Que agradeço. Um abraço a todos aí. Rápido intervalo, na volta, ocorrências policiais. Policiais. Plantão policial, oferecimento de Pet Shop Estilos. No bairro Ponte Nova tem o Pet Shop Estilos, o melhor para o seu pet de estimação. Serviço de banho e tosa higiênica, hidratação, tosa na tesoura, tosa bebê e tudo pelo melhor preço da cidade. Pet Shop Estilos tem o serviço de Taxi Dog para toda a cidade. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp 997916269.